Boa noite, aqui é o canal do YouTube do Professor Simvaldo. Hoje é dia 2 de maio de 2024, uma quinta-feira. Hoje estarei falando sobre o engenho de Piaí. Recentemente fiz uma postagem sobre o decreto da criação do povoado de Sepetiba e havia prometido falar um pouquinho sobre o engenho de Piaí. Esse engenho de Piaí começou a sua produção no final de setembro de 1797. Eu coloquei aqui dois mapas para vocês poderem ter uma localização exata. Esse mapa da direita é um mapa década de 40, 50, né? Vocês podem observar que tem a localização do Ipiaí. E o aqui da esquerda é um trecho, é um recorte que eu fiz daquela carta corográfica da Fazenda Imperial de Santa Cruz, aquela do Coronel Conrado Jacó de Niemeyer. E aqui também está mostrando exatamente a localização geográfica do engenho de Piaí. Então aqui tem a ampliação dela, né? Então esse coronel Conrado Jacó de Niemeyer, que eu já me referi a ele, era também um cartógrafo, e ele veio para Santa Cruz como superintendente, e na mesma época foi quando ele elaborou a carta corográfica do Brasil inteiro, né, do Rio de Janeiro. Inclusive nessa carta do Rio de Janeiro, da província, né, tem uma planta, um recorte com a planta do povoado de Santa Cruz. E nesse recorte tem outro recorte mostrando a localização da Ponte dos Jesuítas e da olaria que ficava nas proximidades. Então vocês observem aqui, nós temos aqui o Rio Guandu, Sepetiba, Ilha do Tatu, Ilha da Pescaria, e aqui onde tem, entre a Ilha de Guaraqueçaba e a Ilha do Tatu, aqui caminho de Sepetiba, exatamente onde ficava o engenho de Piaí, que depois foi transformado em fazenda. Então, mas é importante lembrar que essa história de Piaí, do engenho, da localidade de Piaí, que nós hoje falamos muito da fazenda, é muito, muito mais antiga do que a própria construção do engenho, muito antes de 1794. Por quê? Toda essa área, essa orla que vocês estão vendo, eu mostrei uma seta azul para a localização do engenho de Piaí, mas toda essa orla aqui de Sepetiba até Guaratiba, até chegar à Ilha Restinga da Marambaia, era ocupada bem antes da chegada dos portugueses, já era ocupada por primitivos habitantes. Então isso aí ficou evidenciado a partir de pesquisas arqueológicas, quer dizer, a arqueologia antes da história, né? Então a história, ela aos tempos em que grande parte do litoral de Sepetiba era ocupado por primitivos habitantes. Quando eu fiz as minhas pesquisas iniciais sobre essa localização desses sambaquis, os sambaquis, só lembrando, são aqueles concheiros artificiais que se formam a partir do acúmulo de cascas de ostras de mariscos, né? Então, isso no litoral brasileiro todo tem vários sambaquis vários restos de sambaquis, alguns já foram destruídos. E no caso de Sepetiba, da orla de Sepetiba, que eu estou apontando aqui para vocês, da Restinga da Marambaia até o Rio Guandu, foram localizados 38 sambaquis, inclusive um na Ilha do Tatu, também hoje naquela área que o pessoal chama de alagados ali, toda aquela área de Piaí ali já existiam esses sambaquis. E alguns desses sambaquis foram inclusive alguns restos, né, de material lítico, material de pedra e ossos, e inclusive também alguma coisa de cerâmica, foram recolhidos ao Museu Nacional, o museu que pegou fogo daqui da Boa Vista. Saiu inclusive uma reportagem naquela época. Então a história de Piaí é anterior ao próprio engenho. A ponta do Piaí, a pré-história antes da chegada dos portugueses, né? Os temas que envolvem estudo sobre a região que foi ocupada pelo engenho, depois fazenda de Piaí, é bem anterior à administração de Couto Reis e mesmo da presença dos jesuítas e dos portugueses no litoral de Sepetiba. Quer dizer, porque antes de Couto Reis, os jesuítas
eram os donos de todas essas terras, né? Os estudiosos da arqueologia interessados nas pesquisas dos sambaquis e identificação da acumulação pré-histórica de moluscos marinhos, fluviais ou terrestres realizadas por índios, que frequentemente se encontram ossos humanos, objetos de pedra, chifre, cerâmica, localizaram em toda a região do Piauí, Alagados, naquela região do Alagados ali, litoral de Sepetiba e até mesmo na ilha do Tatu, vestígios que comprovam que toda aquela região foi ocupada por primitivos habitantes bem antes da ocupação pelos colonizadores portugueses. Então, um dentista chamado Sales Cunha, que também era um estudioso de arqueologia, ele esteve nessa região e fez esses trabalhos, essas pesquisas iniciais lá na década de 50, 1960. Depois, já na década de 80, a professora Beltrão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma equipe ali a Knaip e outras arqueólogas, um grupo bastante multidisciplinar, com várias especializações, estiveram também na região e fizeram um trabalho mais detalhado, que inclusive foi publicado um livro chamado O Sambaqui do Zé do Espinho, que foi um sambaqui encontrado um pouco mais além do Piauí, mas chegando já naquela área onde tem o quartel ali da Marambaia, né? Aquele que fica na estrada, não aquele que fica lá na Restinga. Então ali foi encontrado um sambaqui, foi feito um estudo desse sambaqui pela equipe da Beltrão e da Knaip, com fotografias e tudo mais. E aí foi produzido um livro chamado O Sambaqui Zé do Espinho. Esse livro foi publicado em edição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em coedição com a UERJ, não, com a Universidade Federal Fluminense. A UF e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, se uniram e publicaram. É um livro muito interessante que traz algumas fotos mostrando o trabalho todo inicial. O Sambaqui Zé do Espinho, que mostra o estudo do sambaqui de Guaratiba. Por que eu estou falando isso? Mesmo não sendo um sambaqui de Piauí, mas pelos estudos que esses cientistas fizeram, porque tem vários pesquisadores, né? Dá para se ter uma ideia de como seria também esse sambaqui existente lá no Piauí. Agora, tem a ocupação posterior, quer dizer, isso já depois da chegada dos portugueses, a ocupação pelos padres jesuítas. Com relação à ocupação pelos jesuítas, o que se sabe é que os padres mantinham pescarias em Sepetiba e até um estaleiro onde, segundo Serafim Leite, eram construídas pequenas embarcações com 2 mastros do tipo sumaca, tipo desse desenho que eu coloquei aqui ao lado para que vocês possam ter uma ideia, né? Sobre engenhocas e engenhos, anotada pelo mesmo padre, autor da História da Companhia de Jesus no Brasil, volume 6, que trata da fazenda de Santa Cruz, que os jesuítas estavam construindo essas engenhocas, esses engenhos. Embora o professor, geógrafo e historiador Afonso Várzea, quando escreveu sobre o engenho de Piauí, precisando da sua localização geográfica, assinala que o engenho de açúcar não foi da política dos inacianos nas terras de Santa Cruz. Então, nós temos aqui um confronto de duas informações, né? Esse historiador, o padre Serafim Leite, ele publicou a História da Companhia de Jesus em 10 volumes. Foi, sem dúvida alguma, o maior estudioso da Companhia de Jesus no Brasil. Isso ele começou lá na década de 30, 1939, e até a década de 50 ainda estava publicando. São 10 volumes grossos, com muito material, muitas pesquisas. E no tomo 6, no livro 6, que é exatamente esse que tem a capa aqui, tem um capítulo dedicado à fazenda de Santa Cruz, quando ele fala das pescarias. Então, sobre engenhos, escreveu o padre Serafim Leite. Eram 2 os engenhos de açúcar que o colégio possuía dentro do atual perímetro da cidade. O primeiro ficou a conhecer-se quando se fabricou
fabricou outro por engenho velho e o segundo por engenho novo. A produção do engenho velho, em 1757, foi de 40 caixas. História da Companhia de Jesus no Brasil, tomo 6, livro 1, capítulo 3º, parágrafo 3º, parágrafo 7, página 68. De fato, o Afonso Várzea, que foi citado anteriormente, ele tem razão, porque aqui, por exemplo, no caso de Santa Cruz, que é a região que pega também a parte de Sepetiba, não havia interesse dos padres, dos jesuítas, em manter engenho e nem outro tipo de produção que não fosse a criação de gado. Inclusive houve até um certo desentendimento, né, desencontro de informações entre o padre Pedro Fernandes e um dos superiores lá da Companhia de Jesus, porque eles queriam que fosse feita a produção de queijos e manteiga aqui. E esse leite, ele queria que fosse dado aos bezerros. Então aqui nós temos o engenho do Facão, que é chamado oficialmente era chamado Engenho de Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí, para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos como é que seria o engenho de Piaí. Embora o engenho de Piaí, comparando com esse engenho de Itaguaí, segundo o próprio Couto Reis, era um pouco menor. Aqui é um texto do Afonso Várzea sobre o engenho de Piaí, que foi publicado no mês de fevereiro de 1937, na revista Brasil Açucareiro, que é uma revista muito interessante. Então aqui nós temos o engenho de Piaí, o texto, né, falando sobre a localização no Curral de Santo André, nas proximidades do Curral Falso, né. O engenho de açúcar não foi da política dos inacianos nas terras de Santa Cruz e Itaguaí. Tanto que Vieira Leão foi aquele cartógrafo que fez aquele mapa mostrando todos os engenhos, ainda na capitania, um mapa de 1767, quer dizer, alguns anos depois da expulsão dos engenhos. Então, Vieira Leão, com pequenos intervalos sobre o golpe de Pombal, quer dizer, Pombal saiu em 1759, ele fez em 1767, mostra apenas na região sede, já trata de Santa Cruz, a fazenda El Rei, 2 fábricas. Então essas fábricas, elas estão mais próximas da Pedra, dos religiosos de Nossa Senhora do Carmo, no caso vizinho de Santa Cruz, né? E o engenho de Magaça. Então esse mapa, ele tem todos os engenhos, é uma lista geral dos engenhos. Então vejam bem, o Afonso Várzea, ele tem razão quando ele fala exatamente que não havia. E uma outra observação também, quando nós falamos da cartografia de Santa Cruz, nós citamos que nenhum mapa de 1610 já aparece lá como Curral dos Padres. Por quê? Porque era exatamente um local onde havia criação de gado. Aqui eu coloquei um desenho feito pelo Thomas Ender. Thomas Ender nasceu em 1793, morreu em 1875, do Engenho Velho. Não é o Engenho de Piaí, porque lamentavelmente eu não encontrei nenhum desenho do Engenho de Piaí. Então, para que vocês possam ter ideia mais ou menos como que seria o Engenho de Piaí. Claro que pelas descrições ele não seria tão grande como esse Engenho Velho aqui, que é citado pelo Serafim Leite. O Couto Reis, o Manuel Martins do Couto Reis, ele foi o construtor do engenho de Piaí. Da mesma forma que o engenho do Facão, que é o engenho de Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí. O engenho do Piaí também foi construído por iniciativa do coronel Manuel Martins do Couto Reis, que administrou a Fazenda Real de Santa Cruz em 2 períodos, 1794 a 1804, e depois, já o Brasil quase independente, de 1821 até 1824. Ele, inclusive, pegou o período da independência. Nesse segundo período, ele vem com a força total, porque aí Dom Pedro I, já era príncipe regente, depois foi imperador, vai dar ao Couto Reis liberdade para agir
E ele vai realmente fazer. Porque o Couto Reis já tinha demonstrado desde tenente, né, que ele era um oficial muito competente, muito zeloso dos seus deveres. E quando ele vem a Santa Cruz, ele fica apaixonado por Santa Cruz. Ele descreve Santa Cruz de forma muito maravilhado, né? Diz que Santa Cruz é um lugar belíssimo. E quando ele começa a administrar, ele vai defender tudo por Santa Cruz. E já no finalzinho, 1804 foi o ano que ele sai, que ele escreve as Memórias de Santa Cruz, foi quando começou então uma intriga a partir de Portugal para que a fazenda de Santa Cruz fosse vendida. Aí o Couto Reis aqui, explicando a origem da fábrica açucareira, construída no Piauí, bem menor do que a de Itaguaí, assim escreveu o Couto Reis. Não esqueci a lembrança de melhorar a feitoria do Piauí, onde se devia erigir um pequeno engenho de açúcar. Continua aqui. Cuja situação, banhado pelo mar, e com excelência de um belo porto para as suas exportações, tinha todo o merecimento, e ainda mais recomendável se fazia por se aproveitarem as terras já cansadas, que não tendo tido acesso para a continuação da plantação da mandioca, só ficavam sendo próprias à natureza das canas. Então vejam o Couto Reis aqui, já é uma nota que ele escreve nas memórias, dizendo por que era importante manter o engenho de Piauí, quando praticamente já tinham decidido que iam vender. E o professor Afonso Várzea, na revista que eu citei para vocês, o Brasil Açucareiro, ele escreveu uns artigos interessantíssimos sobre Santa Cruz, Sepetiba, Itaguaí. O professor Afonso Várzea, escrevendo sobre Piauí, na revista Brasil Açucareiro, bebeu uma água aqui, página 94, abril de 1947. Anteriormente falei 37, mas 1947. Então, Afonso Várzea observa que o porto mencionado por Couto Reis tratava-se do pequeno seio da Baía de Sepetiba, a sudeste da Ponta do Arapiranga, agora conhecido como Ponta do Ipiranga, local bastante apreciado para pescarias e banhos de mar. Quem conhece Sepetiba, aí o Gutenberg, nosso amigo Silvan, as pessoas que conhecem Sepetiba sabem que ele está se referindo aqui ao Arapiranga, a Ponta do Ipiranga. Então o Afonso Várzea era um geógrafo estudioso, então ele vai para a denominação mais antiga. O próprio Couto Reis, nas suas memórias da fazenda de Santa Cruz, escreveu que mesmo ainda não tendo sua construção concluída e por não ter recebido as 100 pipas vazias que havia solicitado, teve a satisfação de ver moer a fábrica ainda mal acabada e que no ano de 1800 o engenho de Piauí poderia apresentar o lucro de 10 contos, 117.800 réis, se não fosse vendido. Quer dizer, isso tudo Couto Reis fez os cálculos a partir do que já tinha sido produzido. Então começa uma polêmica sobre a venda do engenho de Piauí, porque o Couto Reis, ele, na época que ele estava aqui em 1794, ele era tenente-coronel, depois foi promovido a coronel, mas acima dele tinha muita gente mais importante, né? Os maiores medalhões. Ele tinha seus, vamos dizer assim, aquelas pessoas que apoiavam, mas tinha gente mais poderosa, né? A problemática relacionada com a venda do engenho do Piauí
juntamente com o engenho de Itaguaí, causou sérios aborrecimentos para o competente administrador da fazenda de Santa Cruz, que era absolutamente contrário à venda dos mesmos. Couto Reis ele vai se empenhar ao máximo, mas ele não vai conseguir, né? Porque sabe como é a questão política. No final, o coronel acabou mesmo perdendo, e os dois engenhos foram vendidos, e ele, que tanto se dedicara à administração de Santa Cruz, resolveu pedir a sua demissão. Isso é no final do século XVIII, né? Depois ele volta em 1821. Ainda assim, Manuel Martins do Couto Reis, que tem sido considerado pelos historiadores e pesquisadores da atualidade um notável intelectual e proficiente administrador, procurou deixar registrada em diversos documentos não só a sua posição contrária à venda dos engenhos, como também apontou uma série de desvantagens que resultaria naquela negociação. É muito interessante essa descrição, essas reclamações do Couto Reis, porque hoje nós temos documentos mostrando por que ele era contra isso aí. Couto Reis demonstrou preocupação, inclusive, com a possibilidade de contrabando a partir do pequeno porto de Piaí. No caso do engenho do Piaí, Couto Reis, que era engenheiro, especialista em cartografia e conhecia cada setor da Fazenda Real de Santa Cruz, faz sérias observações relacionadas com a demarcação da área ocupada pelo engenho, que, segundo ele, feita a venda tal como estava sendo prevista, poderia até mesmo ser facilitado o contrabando a partir de Sepetiba. Vejamos o que escreveu o Couto Reis das suas memórias. Isso aqui já é uma versão da memória que ele já está totalmente aborrecido, né, com a decisão. Escreveu ele então: além deste grande defeito que recai em grave desmancho dos interesses reais, não é menor o que vemos praticados em vésperas de se concluir, porque, encerrando o mesmo ministro, ou por ignorância ou excitado, o porto de Sepetiba e a continuação daquela praia no prédio do Piaí, pode o esperto comprador aproveitar-se das circunstâncias do lugar para proteger a exportação e importação dos contrabandos que quiser, ou de negros novos, ou de pau-brasil, ou de ouro em pó, vindo das capitanias de cima, ou recebendo-o dos estrangeiros, cujo inconveniente é mais fácil de evitar agora que no futuro. Vejam que ele está colocando aqui todo o peso, né, do seu conhecimento, falando realmente da situação complicada, né? O engenho do Piaí foi construído de pedra e cal e era movido com o uso de bestas, conforme escreve Couto Reis. Não era um engenhozinho pequeno, era realmente um engenho, embora não fosse tão grande como o engenho de Itaguaí, era também bastante importante, né? Aqui tem uma nota que é exatamente das Memórias de Santa Cruz, né? 3 anos depois, na entrada do século, quer dizer, já em 1800, 1801, né? A produção em açúcar e aguardente piaienses montava 7 contos 205.320 réis, segundo os preços do comércio daquela época, comenta o meticuloso administrador. Mais adiante, sente-se a satisfação para, com o correr dos tempos, do engenho ribeirinho da Sepetiba, ainda não individualizada em Bahia, pelos cartógrafos do tempo, antes diluída dentro da denominação geral de Enseada da Ilha Grande. Esta fábrica entrava em uma vantagem gradual. Isso aqui é tirado da revista Brasil Açucareiro, que está aqui a página ao lado, né? Porque na cartografia inicial não aparecia Baía de Sepetiba. Baía de Sepetiba é uma denominação relativamente recente. E aqui também da revista Brasil Açucareiro, detalhes das instalações do engenho do Piaí, fábrica da beira-mar, na orla,
mesma da Baía de Sepetiba, seção mais oriental do Golfão da Ilha Grande, segundo a planta do piloto Chaves Decalque de Ari Duarte. Então, é uma planta antiga, um desenho antigo, né, que foi reproduzido e publicado na revista Brasil Açucareiro, essa edição de 1947. Vocês observam que tem aqui o caminho que vai para a pedra, que é exatamente o quê? É aquele caminho que hoje nós temos a estrada, até hoje eu fiz uma caminhada lá, que passa ali pela BRT de Santa Veridiana, vai seguindo, depois tem Pingo d'Água, exatamente esse caminho que ia para a pedra, que vai para a pedra, né? E aí vocês observam que tem ali a estrada do Curral Falso, que até hoje tem a denominação de Curral Falso, né? Que eles estão fazendo obras para a construção de um novo BRT. E o engenho de Piaí já vindo aqui mais para a orla de Sepetiba. O historiador Benedito Freitas também fala, o historiador Benedito Freitas ele tem um capítulo específico que é dedicado a Piaí, né? No seu livro Santa Cruz, Fazenda Jesuítica Real Imperial, volume 2º, Vice-Rei, Reino e Reinado, vai de 1760 a 1821, exatamente o período que abrange na construção do Piaí, né? Escreveu que no primeiro ano das obras, de 1794, já haviam sido aplicados 14 contos de réis dos cofres da superintendência, quer dizer, foi empregado no dinheiro, porque havia toda uma produção com madeira de lei que era trazida lá da serra, né? 3 anos após sua instalação, a produção do engenho de Piaí em açúcar e aguardente atingia a soma de 7,205.320 réis, altamente apreciável para a época, seu progresso bem acentuado, assegura seu dinâmico dirigente. Então aqui tem a capa do livro do historiador Benedito Freitas, que tem um capítulo dedicado a Piaí, outro também a Sepetiba. De engenho para a fazenda do Piaí. Então, o engenho foi na época do Couto Reis, depois foi transformado numa fazenda do Piaí. Hoje em dia se fala mais fazenda porque as pessoas não vão lá atrás para conhecer a história das origens, né? Mas em 1814, quer dizer, veja que foi depois, um ano depois da criação do povoado de Sepetiba, o engenho do Piaí é comprado por Alexandre Alves Gomes Barroso, passando a ser denominada Fazenda de Piaí, que, segundo o historiador Benedito Freitas, tornou-se próspera, destacando-se não apenas pela retomada da produção de açúcar e aguardente, como também pela criação de cavalos puro-sangue, pecuária e policultura, onde se plantava feijão, arroz, milho e mandioca. Veja que tem aqui a planta já da fazenda, né? Que é uma planta triangular. Nota de Couto Reis, então anterior, né, à fazenda, né? Entrando-se nas demarcações dos 2 engenhos de açúcar erigidos nos 2 mencionados lugares, quer dizer, no caso Itaguaí e Piaí, se venderem em conformidade da real determinação de Sua Alteza, aí no caso já é Dom João, príncipe regente, né? Compreendeu indevidamente nestes prédios o ministro de mesma diligência, Manuel Carlos da Silva e Guzmão, excitado pela turbulência de Luiz Beltrão. Veja que ele está fazendo aqui, dando umas cutucadas no Luiz Beltrão, né? As terras altas que haviam para as plantações de mandioca, não obstando convencê-lo o espírito substancial da mesma ordem que as manda reservar e a certeza de que os 2 prédios ficariam bem servidos com menos quantidade. Com este corte, o campo perdeu todo o seu valor e merecimento. Por quê? Roto por 2 lados e em tantas outras partes, quantas quiser o capricho do comprador, são outras tantas portas que se abrem para facilitar roubos no gado que jamais se poderão evitar. Demais, dependendo o mesmo campo, naturalmente baixo de alturas para o retiro do gado em tempo das inundações, elas foram maliciosamente e sem
necessidade incluída nas novas divisões do Piauí. Essa nota do Couto Reis, ela é importante porque ela mostra, faz parte das Memórias de Santa Cruz, ela mostra o desagrado, né, a insatisfação do Couto Reis em relação à venda do engenho. E aqui já terminando essa postagem, falando sobre a produção da Fazenda do Piauí. É claro que a Fazenda do Piauí ela não termina aqui em 1864, ela vai continuar, inclusive, na República, porque aí vão surgir outros problemas, né? A produção anual, 200 pipas de aguardente, 750 alqueires de farinha e 2 de milho, 192 de feijão e 160 litros de arroz. Vejam que era uma produção bastante expressiva, né? Ainda segundo Benedito Freitas, a Fazenda do Piauí foi vendida em 1856 ao comendador Antônio José Gomes Pereira Bastos, que ali mandou estabelecer a cultura do lúpulo, especialmente para abastecer a sua imperial fábrica de cerveja, localizada na Rua do Riachuelo, centro do Rio de Janeiro. O comendador Pereira Bastos era um empresário bem-sucedido e destacava-se pelo relacionamento social e político junto ao comércio da corte, promovendo festas, bailes e eventos culturais na sede da sua cervejaria, sempre contando com boa presença dos participantes. Em 1864, ainda tomando por base o que escreveu o historiador Benedito Freitas, a próspera Fazenda de Piauí foi comprada pelo comendador Antônio de Souza Ribeiro, casado com Dona Maria Joaquina de Sá Ribeiro, filha e herdeira da riquíssima viscondessa de Vila Nova do Minho. Vejam bem, nós estamos aqui encerrando essa postagem da Fazenda do Piauí, não querendo dizer que a história da Fazenda do Piauí termina por aqui, porque como vocês viram aqui na citação do Benedito Freitas, ele fala sobre a criação de cavalos de raça e fala também sobre essa fábrica de cerveja imperial. Então, tem muito material ainda para se falar da existência dessa fábrica, porque a cervejaria está muito relacionada com a própria história de Piauí, mas já é finalzinho do século XIX. Um abraço a todos. Já sabe, se gostaram, façam um comentário e até uma próxima oportunidade.